Fala galerinha, beleza? A aula de hoje, propriedades da potenciação, um assunto básico da matemática, mas que muita gente anda escorregando aí, hein? Fala a verdade. Tá escorregando nesse assunto? Vamos parar, vamos aprender de vez. Eu sou o professor Jefferson aqui do Instituto Matemática e vamos começar falando do expoente natural. O expoente, olha, é o que está elevando a base. A gente chama o que está embaixo de base e o que está em cima de expoente. O que é a potenciação? É a multiplicação da base por ela mesmo, essa quantidade de vezes aqui, olha. Então eu tenho a elevado a 3, a ao cubo a gente chama. Quando é elevado a 3 a gente chama ao cubo. Quando é elevado a 2 a gente chama ao quadrado. E quando é elevado a 4, como isso aqui, é a quarta potência, a quinta potência, a 16ª potência. Tá legal? Então vamos aqui, ó, o a ao cubo. É a vezes a vezes a. É isso. Vamos fazer um exemplo prático aqui. 3 à quarta. 3 à quarta é isso daqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Isso aqui dá 81. É 3, é a base multiplicado por ela mesmo 4 vezes. Tá? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Menos 2 à quarta. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí eu multiplico os sinais, menos vezes menos mais vezes menos menos, menos vezes menos mais. Não preciso colocar o sinal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso aqui é 16. Só para abrir um parênteses aqui, quando está dentro dos parênteses, abrir um parênteses para falar de parênteses, quando está dentro do parênteses eu multiplico tudo, né? Eu estou multiplicando o sinal e o número. Mas nesse caso aqui, menos 2 elevado a 4. Quando está fora do parênteses, apenas a base que está elevada à quarta potência. É apenas a base. Então o sinal ele permanece e aí a base é a quarta potência, é 16. Tá legal? Então mais um exemplo aqui, ó, 2 quintos ao cubo. É isso aqui, 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Tranquilo? Então, potência, quando é um número natural, a gente calcula dessa forma. Olha, quando o expoente é 1, é a própria base, tá? A elevado a 1 é A. 26 elevado a 1 é 26. E menos 3,9 elevado a 1 é menos 3,9. Certinho? Quando é a base elevada a zero, tudo que é elevado a zero, o resultado é 1. A elevado a zero é 1. 8 elevado a zero é 1. Menos 3 quintos elevado a zero é 1. Coração feio, elevado a zero é igual a 1. Beleza? Tranquilo, gente? Tá legal, né? Então, quando é elevado a 1 é a própria base, quando é elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1. E quando eu tenho o expoente negativo? Quando eu tenho expoente negativo, eu faço o inverso da base. O inverso da base é 1 sobre A. E aí eu coloco o expoente positivo, olha, A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M, tá legal? 5 elevado a menos 3, o inverso de 5 é 1 quinto, elevado a 3, ao cubo. 3 quartos elevado a menos 4, o inverso de 3 quartos é 4 terços. 4 terços elevado à quarta potência. Beleza? 1 oitavo elevado a menos 2. O inverso de 1 oitavo
é 8. 8 ao quadrado. Tranquilo? E quando o expoente é racional? Quando é racional é o seguinte, olha. Estão vendo o sol bonito ali? Batendo nesse expoente aqui? Bom, a gente vai usar a regra do sol, tá? Não se esqueçam disso, olha. A elevado a m sobre m. Para fazer essa mudança, olha, quem está no sol aqui, vem para a sombra aqui. E quem está na sombra aqui, vem para o sol nesse lado. Beleza? Vamos fazer aqui, olha, 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços. Aqui eu vou colocar o 5. Então, quem está no sol passa para a sombra. E quem está na sombra passa para o sol. O denominador vira índice e o numerador vira expoente da base. E quando o expoente é um número decimal? Bom, a gente tem que transformar primeiro esse decimal em fração, tá? Sempre tem que estar em forma de fração. Eu tenho um vídeo explicando como se faz isso aí, eu vou deixar na descrição para vocês, tá legal? Então, vou transformar esse número em fração. É 6 elevado a 1 quarto. 0,25 é igual a 1 quarto. E aí eu uso a regrinha ali do sol. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Expoente 1 eu não preciso colocar, então fica a raiz quarta de 6. E agora aqui, além de número decimal, ainda é negativo. Bom, primeiro, quando é um número negativo, um expoente negativo, a gente faz o inverso e que ele passa a ser positivo. Então, o inverso de 22 é 1 sobre 22. E aí, elevado a 2,5. Agora eu vou transformar isso aqui em fração. 1/22 avos elevado a 5 meios. E aí, mais uma vez, a regrinha do sol. Quem está nas... Aqui a gente vai colocar a mesma fração. E aí, quem está no sol vem para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. A gente não precisa colocar o índice, que é uma raiz quadrada, não precisa colocar o índice. Quem quiser colocar o 2 aqui, fica à vontade, mas não é necessário. E agora as propriedades, né, da potenciação. Então, olha, a primeira propriedade está dizendo aqui, olha, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Ou seja, quando eu tenho a mesma base, eu mantenho a base, e no caso da multiplicação, né, eu mantenho a base e somo os expoentes. Por exemplo, aqui, olha, 3 elevado a sétima vezes 3 ao cubo. Então, olha, a base é a mesma. Eu mantenho a base e somo os expoentes. 7 mais 3. Isso aqui vai ser 3 elevado a décima. Certo? Aqui, na divisão. Divisão de mesma base. Eu mantenho a base e subtrai os expoentes. Então, nesse mesmo exemplo aqui, olha, 3 a sétima dividido por 3 ao cubo, eu posso colocar dessa forma ou posso também colocar dessa forma aqui, certo? É uma divisão também, beleza? É a mesma coisa que manter a base e subtrair os expoentes. Aqui vai dar então 3 a quarta, tá legal? Quando eu tenho uma base que ela já tem o expoente elevado a outro expoente, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Aqui, então, vamos supor que fosse 3 elevado a sétima ao cubo. Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Isso aqui é igual a 3 elevado a 21. E por último, quando eu tenho dois números diferentes se multiplicando dentro do parênteses elevado a uma potência, é a mesma coisa que cada número elevado à mesma potência se multiplicando. Por exemplo, olha, tenho 3 vezes 8
elevado à quarta. Isso é a mesma coisa que 3 à quarta vezes 8 à quarta. Belezinha? Então, galera, é isso aí por hoje. Caiu o pincel aqui. É isso por hoje. Prestem bem atenção em cada ponto comentado aqui nessa aula e façam bastante exercício para fixar como sempre, tá? E se tiver alguma dúvida na escola, alguma aula específica que vocês estejam querendo aqui, manda para mim, coloca nos comentários aí que eu gravo para vocês, tá legal? Um abraço e até a próxima aula.